Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal The Mind, Maximizando Talentos. E nós continuamos falando sobre fatores humanos na manutenção aeronáutica. Hoje nós estamos gravando o nosso terceiro vídeo sobre o assunto Dirty Dozen, as 12 falhas mais comuns na manutenção aeronáutica. E eu quero falar para você hoje de 3 assuntos que eu considero muito importantes. O primeiro deles é a falta de recurso. Em segundo lugar, pressão. E em terceiro lugar, a falta de assertividade. Quando nós falamos falta de recurso, nós pensamos muitas vezes que esse recurso é apenas o recurso financeiro, ou seja, o dinheiro que faz a empresa girar. Aquele dinheiro que eu recebo no final do mês, o pagamento do meu salário, das minhas horas extras, enfim. Mas, na atividade de manutenção aeronáutica, não está envolvido somente o recurso financeiro. Existem 2 outros recursos que são muito importantes, que é o recurso material. O que seria o recurso material? É eu ter, por exemplo, a ferramenta adequada para realizar aquela tarefa. A ferramenta especial que o fabricante determine que eu use para aquele tipo de serviço que eu estou executando. Um boletim técnico, uma ordem de serviço, o manual de reparo, o manual de manutenção, ou seja, esse recurso material vai fazer com que eu possa realizar a minha tarefa de manutenção com excelência, que é aquilo que se espera de qualquer oficina de manutenção. E o principal, o recurso humano. Recurso humano qualificado. Nós temos e conhecemos técnicos com boas intenções. Pessoas que têm um conhecimento intelectual ou até mesmo uma experiência para realizar a tarefa, seja ele com mais simples ou mais complexa possível. Mas às vezes, este mecânico, este mantenedor, ele não tem a qualificação técnica que o órgão fiscalizador exige dele. Ou seja, ele não tem a certificação daquele equipamento que ele está realizando a manutenção, daquele componente que ele está fazendo a sua inspeção. E isso vai determinar a validade do serviço que ele está executando. Então é muito importante não se preocupar apenas com recurso financeiro. Mas será que eu tenho todos os recursos materiais para que o mantenedor possa realizar aquela tarefa? Ele tem os materiais de apoio, os materiais consumíveis, as ferramentas especiais que o fabricante determina que a empresa deva possuir? E o recurso humano? Esse recurso humano está capacitado? Foi treinado? É habilitado para aquele tipo de tarefa? Ele está em condições psicológicas, fisiológicas e emocionais para realizar aquela tarefa? Então você que é gestor, esteja atento a isso. Não permita que a falta de recurso comprometa o teu trabalho. Em segundo lugar, eu quero falar de pressão. Já é algo até que perceptível. Aviação igual pressão. Esta pressão ela pode ser imposta por aqueles que estão num grau de hierarquia superior, ou seja, imposta por um supervisor, imposta por um gerente de manutenção, imposta pelo proprietário da aeronave, enfim, ela pode ser imposta por um terceiro. Terceiro esse que está cobrando, está pressionando para que aquela tarefa seja realizada dentro do prazo que ele espera. Agora, muitas vezes, essa pressão ela pode ser autoimposta. Ricardo, mas como assim uma pressão autoimposta? Sim, eu tenho pressa em realizar aquele trabalho porque eu já tenho um cliente me esperando com outra aeronave que está chegando para realizar aquela tarefa. Então, eu já estou pensando no recurso que eu posso deixar de ganhar, eu estou falando isso financeiramente, no dinheiro que eu posso deixar de ganhar se eu perder aquele cliente. Então eu começo a acelerar procedimentos, eu começo a pular etapas na realização daquela tarefa. E isso vai, sem dúvida, comprometer o meu trabalho. Então fique atento a esta autopressão, ou melhor, a pressão autoimposta. Muitas vezes essa pressão ela vem decorrente de problemas familiares, problemas financeiros, problemas de relacionamento. E nós pensamos que somente a atividade aérea como tal é que é o fator gerador da pressão. Mas muitas vezes nós estamos nos pressionando para suprir outras necessidades. Então esteja atento.
É lógico que é inevitável você tirar a pressão do nosso ambiente de trabalho, mas você precisa saber como lidar com esse fator. Como lidar com a pressão para que a qualidade do teu serviço não seja comprometida. Então pense, tem pressão? Tem, mas você vai realizar com excelência. Você não vai pular nenhuma etapa do processo. Você não vai ser roubado na excelência que você deve executar aquela tarefa. E em terceiro lugar, eu quero falar sobre assertividade. Eu já perguntei várias vezes, em algumas palestras que eu faço, alguns cursos que eu ministro, o que é assertividade. E as pessoas falam, ser assertivo é fazer as coisas certas. A assertividade está ligado ao que é correto. Não, engano. Se a assertividade estivesse relacionado com aquilo que é correto, com aquilo que é certo, ela haveria escrito com C e não com 2 S. Ser assertivo vai além de fazer aquilo que é correto. E ser assertivo está ligado diretamente à inteligência emocional. Como você consegue lidar com as preocupações, com a pressão, com a falta de recurso? Como que você consegue gerenciar tudo isso para que o teu trabalho, a tua performance não seja comprometida? Então, na verdade, quando a gente fala de assertividade, a própria psicologia, quando fala de assertividade, ela fala que é uma autoexpressão direta, firme e positiva quando necessário. Como assim, Ricardo? É isso mesmo. Então é uma autoexpressão direta, firme, positiva e quando necessário. Porque muitas vezes nós perdemos o timing. Nós falamos algo que deveria ter sido falado há uns dias, há uns meses atrás. Então nós não estamos sendo assertivos. Então, para você ser assertivo, existe um tempo para isso. Existe um momento para que isso aconteça. Eu não posso, por exemplo, frenar ou contrapinar um parafuso depois que a aeronave volta do voo de experiência. Mas eu frenei o parafuso. Mas eu coloquei o contrapino. Sim, mas você permitiu que a aeronave voasse antes que a tarefa fosse concluída. Então você não teve firmeza, você não teve postura, você não foi positivo. Então, na verdade, a assertividade ela é parte do nosso ser. O quão assertivo você é. Então não está ligado apenas em fazer o que é correto. É fazer o que é correto no momento adequado, no momento necessário. É ser positivo. Então é necessário que o mecânico, o gestor, o proprietário da empresa, o chefe de manutenção, o diretor de manutenção, seja lá quem for, estude, perceba como está o ambiente de trabalho. O quão assertivos são os seus colaboradores. O quanto tempo se leva para realizar aquela tarefa. De repente, uma pessoa realiza a mesma tarefa em algumas horas e outros levam dias para realizar aquela tarefa. Mas ambos realizaram. Ambos realizaram de forma correta. Mas e aí? Quem foi mais assertivo? Então lembre-se, a assertividade vai além de fazer aquilo que é correto. Vai além de fazer aquilo que é o que deveria ter sido feito. É ir além. É você ultrapassar as expectativas do teu cliente. É você romper com barreiras, sejam elas emocionais, financeiras, intelectuais, e você sempre buscar aquilo que é novo. Então está ligado intimamente à inteligência emocional. Nós conhecemos no passado a inteligência intelectual. Aquela que vinha do conhecimento acadêmico, científico, enfim. Mas hoje se fala muito em inteligência emocional. O quanto você tem de capacidade, de resiliência, ou seja, o quanto você tem de capacidade de gerir as informações, os processos que dia a dia você está sujeito. Então lembre-se, vamos ser assertivos. Muito obrigado, eu espero você no nosso próximo vídeo.
Olha, falta só mais um vídeo para nós encerrarmos esse assunto Dirty Dozen. Um forte abraço e até lá, um grande abraço.